TV Clique Brasil, 20 anos. Compartilhando comunicação com muita emoção para você. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, que está completando 20 anos, trazendo entretenimento, informação, música e muitas variedades aí para você. No Tele Brasil Notícias estaremos destacando a questão do BNDES, que oferece crédito às empresas aqui no Brasil que podem chegar no total de 40 bilhões de reais. Também estaremos abordando a questão de uma tendência: morar sozinho está cada vez mais comum aqui dentro de nosso país, o Brasil. Falaremos também de turismo para você, da cidade de Garanhuns, que fica distante de Recife 230 quilômetros e tem muitas coisas interessantes para você. E teremos também outras informações e dicas importantes para você aqui no Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, completando seus 20 anos. Então, vamos à edição de hoje do Tele Brasil Notícias. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do jornal Tele Brasil Notícias falando do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que anunciou no último dia 22 de agosto as medidas que serão tomadas justamente para oferecer crédito às empresas aqui no Brasil que acabaram sendo afetadas pelo tarifaço imposto aí pelo presidente dos Estados Unidos. Total pode chegar desses empréstimos a 40 bilhões de reais para que as empresas possam também manter os empregos e os seus negócios. Vamos observar. Estamos aqui em frente à sede do BNDES no centro do Rio. O Plano Brasil Soberano, que foi anunciado hoje, visa garantir a saúde financeira de milhares de empresas que foram atingidas pelo tarifaço de Donald Trump. Serão 30 bilhões de reais a juros subsidiados para as empresas que tiveram 5% ou mais do seu faturamento afetados e outros 10 bilhões de reais com juros um pouco maiores, mas ainda assim menores do que os juros de mercado para as empresas que foram menos atingidas. Em contrapartida, o governo vai exigir que os empresários mantenham o emprego, que deverá ficar na média dos últimos 12 meses e deverá se estender este emprego até o 16º mês após a contratação do empréstimo. Os empresários deverão procurar os bancos nos quais tenham conta a partir da segunda semana de setembro, quando o dinheiro já deverá estar disponibilizado. O BNDES também vai disponibilizar 22 bilhões de reais como fundo garantidor aos bancos para viabilizar este empréstimo aos empresários. Mas esta medida precisa passar ainda pelo Congresso. Após a coletiva, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, detalhou o plano. Vamos assistir. São 30 bilhões de reais para as empresas mais diretamente impactadas, com taxas de juros muito favorecidas, 22 bilhões e meio de fundo garantidor para garantir as operações de crédito, dar segurança aos bancos, que eles podem emprestar, porque o BNDES garante, o Banco do Brasil garante a operação, e mais 10 bilhões de reais do BNDES para as empresas que tiveram impacto menor, mas de alguma forma também tiveram prejuízo. Então, nossa expectativa é que todo esse procedimento, ter as estatísticas das empresas, como elas foram atingidas, o tamanho, enfim, que tudo isso a gente consiga efetivamente começar as primeiras aprovações de crédito a partir da semana que se inicia em 15 de setembro. Vamos agora então falar de opções de trabalho para as mulheres, porque cada vez mais a construção civil tem sido uma opção de trabalho para as mulheres. No canteiro de obras, elas já representam 20% do total de trabalhadores. Mas vamos conferir mais detalhes, justamente de histórias importantes e interessantes, na reportagem da Pref TV de Caruaru. Elas realizam com primor no canteiro de obras um trabalho antes feito quase que exclusivamente por homens.
Embora a construção civil ainda seja majoritariamente um ambiente masculino, a presença feminina vem se consolidando de forma significativa no setor. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, das 110.921 vagas formais criadas no segmento no último ano de 2024, 20,02% desses postos de trabalho foram ocupados por mulheres. Além de contribuir para a construção dos sonhos de muitas famílias, elas também constroem os próprios sonhos, como no caso de Cristiane. Estou trabalhando aqui para conseguir concluir o meu sonho, né? E realizando novos sonhos de outras pessoas. Aqui são grupos de 11 trabalhadoras para a Casa Duas Casas em Construção, que envolvem pedreiros, serventes e supervisores de obras, onde essas mulheres estão inseridas. O que a gente quer, na verdade, é que elas cresçam aqui dentro, que se tornem pedreiras, serventes polivalentes, líderes. A gente está traçando esse caminho, entendendo que a mulher ela pode sim estar onde ela quiser, e a gente, como empresa e com responsabilidade social, a gente quer muito que essas mulheres brilhem em qualquer lugar, que brilhem também na parte produtiva. Até eu me empolguei e coloquei a mão na massa. Olha aí. Olha, será que para a primeira vez também? Para Laura Samara, estar aqui é mais que um sonho realizado, é um objetivo de vida. Eu acredito que nem eu esperava estar onde eu estou hoje. E vamos dizer que no auge do sucesso, aos 25 anos, com minha família construída e no auge de tudo, né? No auge da minha carreira também profissional. Tanto minha família quanto meus colegas de trabalho, minhas colegas de trabalho, porque não só tenho eu como supervisora hoje, tem mais algumas mulheres, que eu acredito que se torna um sonho realizado para todas, de estar onde a gente está. Vamos agora então falar de saúde, justamente de um estudo que comprovou a eficácia da vacina contra a dengue. A notícia está, além de espalhada, já tem até documento e publicados, inclusive. Trata-se dos efeitos, em especial entre jovens. Vamos às informações que vai nos ajudar a conhecer essa história através da repórter Bárbara Pereira. Esse é um estudo inédito que comprovou a eficácia em adolescentes da vacina usada contra a dengue hoje aqui no Brasil. A pesquisa, publicada na revista científica britânica Lancet Infectious Disease, foi feita por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul durante a epidemia da doença em 2024, que deixou mais de 6 mil mortos. Foram analisados cerca de 92 mil testes de jovens entre 10 e 14 anos, que é o público-alvo da vacina no país, por ser a faixa etária que concentra maior número de hospitalizações. Os resultados mostraram que uma única dose da vacina já oferece proteção de 50% contra casos sintomáticos de dengue e 67,5% contra hospitalizações. Bem, e outro dado importante destacado no estudo é que a proteção já começa a partir do 8º dia após a aplicação da primeira dose. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue no sistema público. Atualmente, os imunizantes são direcionados às regiões com maior transmissão e incidência do vírus e aplicados em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Muito bem, vamos agora então falar aí da cesta básica, porque o monitoramento da cesta básica chegou a todas as capitais do Brasil. Com isso, realmente vai se acompanhar os preços de cada cidade, capital e assim por diante da cesta básica. Mas vamos conhecer mais detalhes nesta reportagem. Com a parceria, o levantamento mensal passa a incluir 10 capitais de estados que estavam fora do monitoramento realizado há quase 70 anos. 5 deles são estados amazônicos. Assim, a pesquisa de preço da cesta básica de alimentos passa a cobrir todo o país. A ampliação inclui Boa Vista, Cuiabá, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Rio Branco, São Luís, Teresina e Porto Velho. A pesquisa do mês de julho, divulgada nesta quarta-feira, já está completa, com dados de todas as regiões do país. Houve queda no valor da cesta básica em 15 capitais.
As reduções mais expressivas foram registradas em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Campo Grande. Já as maiores altas ocorreram no Nordeste, Recife, Maceió e Aracaju. São Paulo teve a cesta mais cara do país, custando R$ 865,90, enquanto o menor valor foi encontrado em Aracaju, R$ 568,52. O preço do arroz caiu na maioria das cidades, assim como o do feijão e do café em pó. O resultado dessa pesquisa, ela possibilita que a gente acompanhe os preços, a variação dos preços, que a gente também possa calcular quanto que isso custa, para o trabalhador, para a trabalhadora adquirir. Com isso também a gente faz um cálculo de quanto tempo, qual é a jornada, quantas horas de trabalho um trabalhador, uma trabalhadora precisa executar para poder garantir essa cesta. E também a gente calcula o salário mínimo nacional. Atualmente, a cesta básica de alimentos possui entre 12 e 13 produtos essenciais, dependendo da região. O conceito, criado em 1930, nasceu para garantir segurança alimentar, mas hoje é considerado ultrapassado. Por isso, o acordo entre a CONAB também prevê estudos para a implantação de uma nova composição da cesta básica, que pode variar entre 30 e 35 itens. Muito importante, respeitando os hábitos alimentares de cada região. Se em determinada região se consome mais carne ou mais legumes ou determinadas frutas, a gente vai incluir com essa variável o valor de uma região da cesta básica, e os produtos que vão ser acompanhados pelo Diese e pela Conab agora tem diferenciação também por região para levar em conta esse respeito dos hábitos alimentares. É uma pesquisa que demonstra um passo à frente, quer dizer, nós não podemos nos acomodar em relação ao que nós estamos vivendo hoje, e o governo fará uma análise muito detida do preço dos alimentos e tomará todas as providências para a diminuição dos preços dos alimentos, para que os trabalhadores brasileiros e o povo brasileiro possam se alimentar bem, adequadamente, fartamente, com alimentos saudáveis. Então, acho que hoje a gente dá um passo nessa direção. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. TV Clique Brasil, 20 anos. Compartilhando comunicação com muita emoção para você. Vamos agora falar então da questão de morar-se sozinho, que está cada vez mais comum no Brasil. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo IBGE. O estudo também consta as dificuldades do brasileiro em comprar um imóvel e viver de aluguel. É a realidade em quase 1/4 das casas do país. Vamos observar. O tradicional modelo de família com pais e filhos sob o mesmo teto ainda predomina no Brasil. Mas um movimento silencioso está mudando esse cenário. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais sozinhos. Em pouco mais de uma década, a proporção de lares com um único morador saltou de 12% para 18,6%. Nalane Fernandes ainda mora com os pais, mas quando sair, não pensa em dividir seu espaço. Eu trabalho já com muita gente, viajando e tudo mais, então assim, eu gosto de ficar sozinha quando posso. E dividir com outra pessoa, acho que com a idade que eu tenho não seria tão legal. A pesquisa também revela outras transformações importantes. O sonho da casa própria, por exemplo, ainda é distante para muitos brasileiros. Em 2016, 18% dos domicílios eram alugados. Em 2024, essa taxa subiu para 23%. Isso indica uma concentração
da posse dos domicílios, ou seja, da riqueza no Brasil. Menos pessoas são proprietárias de mais domicílios. Essa servidora pública ficou 18 anos em uma favela no Rio de Janeiro pagando aluguel, mas saiu dessa condição graças ao programa Minha Casa Minha Vida. O trabalhador não tem como ter imóvel se não tiver investimento público, política pública para moradia. Aqui no centro, por exemplo, está cheio de prédio vazio. Tinha que os governos se reunirem para poder distribuir isso com moradias, com preço facilitado, financiamento, juros baixos. O IBGE também levantou dados sobre os bens que as pessoas têm em casa. Quase todos os brasileiros possuem geladeira, por exemplo. Mas a máquina de lavar roupas, item que facilita o dia a dia, ainda não está presente em 30% dos lares. No Nordeste, apenas 4 em cada 10 casas têm esse eletrodoméstico, enquanto no Sul, a proporção é de 9 para cada 10. A mesma desigualdade se repete quando o assunto é ter um carro. Menos de 30% dos domicílios no Norte e no Nordeste possuem um veículo. São as únicas regiões do país em que as pessoas têm mais motos que automóveis. No Brasil, nem metade dos domicílios conta com carro e nem 26% com uma moto. Ou seja, em mais de 1/4 das casas não existe nenhum nem outro. Mais de 54 milhões de pessoas que dependem do transporte público. Diante desse cenário, a população cobra mais investimentos para a melhoria desse serviço. Eu acho que tem que ter um investimento pesado de todas as esferas governamentais e também que a sociedade civil participe disso, fiscalizando e apresentando ideias também, porque ficar só criticando sem dar solução não resolve. Muito bem, vamos falar de sites e redes sociais que têm até 48 horas para, justamente a partir do dia 19 de agosto, retirarem todas as propagandas de cigarros eletrônicos. Os vapes têm fabricação e comercialização, inclusive, proibida pela Anvisa. Vamos ter mais detalhes sobre essa determinação com o Elmar Lima. Gente, é muito simples de entender a recomendação. Todos os sites têm 48 horas para retirar do ar todas as propagandas de cigarros eletrônicos, os vapes. E essa contagem não começou agora não, começou ainda na noite de ontem, ou seja, já tem quase 24 horas. E a determinação vale para as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também para os sites, para os e-commerces. Todo mundo está dentro dessa determinação. E é fácil de entender, viu? Esse produto, ele é proibido aqui no Brasil. É proibido de fabricar, é proibido de comprar, é proibido de importar. Por que seria, então, permitido de anunciar um produto desse? Não pode. Se não pode vender, não pode anunciar. É muito simples. E, tem um detalhe. Todas essas plataformas, eles vão ter que prestar contas com o governo federal. Vão ter que apresentar relatórios detalhados em até 10 dias úteis. O que é que tem que conter nesses relatórios? É simples também. Quais anúncios foram derrubados, quais plataformas, quais contas foram bloqueadas e também quais medidas foram adotadas para que novos anúncios não aconteçam. E não adianta tentar burlar a lei, hein? Não pode deixar essa propaganda apenas para os maiores de 18 anos. De jeito nenhum, nem para maiores, nem para menores, nem para idosos, para ninguém. O governo está de olho em todo mundo. E aí a determinação é muito simples. Não pode anunciar, não pode publicizar e quem teimar vai sofrer sanções. Ponto final. Vamos agora também falar dos idosos, que no Brasil já representam quase 16% da população. O número de pessoas com mais de 60 anos cresceu 56% em justamente 15 anos. A população está envelhecendo e especialistas alertam para a importância de se prepararem desde cedo para a aposentadoria. E políticas públicas, inclusive voltadas para esse público, podem garantir uma velhice mais tranquila. Vamos observar, porque tem muitas coisas de instrução sobre a questão da aposentadoria e como nós nos comportarmos diante da aposentadoria. Deixar de trabalhar pode significar mais tempo para o lazer, para a família, mas pode se transformar num período de muita angústia e de perda de identidade. Eliane e Regina são amigas há quase 50 anos. As duas tiveram uma percepção diferente da aposentadoria e da vida fora do mercado de trabalho. Então foi bem complicado entender essa nova realidade, né? E é um sentimento, assim, de momentos de muita angústia, sabe? De você não se localizar na sociedade mais, você não ter
não achar seu lugar, sabe? Então eu sempre tenho alguma coisa para fazer, mas eu virei mais para mim mesmo, para fazer coisas que eu sempre quis fazer, não que me impedisse de fazer, mas que eu tenho mais liberdade para fazer a hora que eu quiser, viajar, né? Então, para mim não foi, mas eu acho que isso é problema para muitas pessoas. Um dos desafios principais de quem se aposenta é dar conta da nova fase da vida com um salário muitas vezes menor em um momento em que os gastos com saúde aumentam. Para uma transição mais tranquila, esta especialista sugere ressignificar o processo de envelhecimento. Tem que se preparar porque a pessoa tem que ter, primeira coisa, condições financeiras para envelhecer. Não tem nada mais cruel do que combinar dois aspectos, velhice e pobreza. A gente não envelhece aos 60, a gente começa a envelhecer muito antes disso. E aí a importância da gente entender que a velhice é uma dádiva, é um presente, não é para todo mundo. Então, se ela é um presente, é quase uma poesia, é quando você vai ter mais tempo para você, é quando você reflete o que você já fez na sua vida e o que você ainda pode fazer. E são muitas coisas que você pode fazer, é contribuir afetivamente com a família, é ser um aporte que a família pode contar. E sim, vai ter as vulnerabilidades biológicas e a pessoa precisa se preparar para aprender a conviver com essas vulnerabilidades. No Brasil, segundo o último censo do IBGE, 15,6% da população, mais de 32 milhões de pessoas, tinha mais de 60 anos, um aumento de 56% em relação a 2010, quando eram 20 milhões. Com esse envelhecimento da população, as políticas públicas devem ficar atentas à nova realidade brasileira. Tem algumas empresas, Bruno, tanto do setor público quanto do privado, que já começa a preparar a pessoa para a aposentadoria. Esse, para mim, seria um dos pontos mais estratégicos para toda a sociedade, de como nós vamos preparar essa pessoa para se aposentar e dar para ela as possibilidades de continuar fazendo o que ela sempre fez, talvez de um outro jeito, talvez com menor tempo, fazer coisas novas. E se ela quiser descansar e começar a incluir outros hobbies na sua vida, que assim também ela possa fazer com a permissão, com uma autopermissão e sem a preocupação do que vão achar dela. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda a questão do juiz que pode acessar redes sociais do acusado para fundamentar prisão preventiva. Vamos observar mais detalhes através desta reportagem. Juiz pode acessar redes sociais do acusado para fundamentar prisão preventiva. A decisão é da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado decidiram que os juízes podem consultar perfis públicos de redes sociais de investigados e utilizar as informações coletadas como fundamento para decretar prisão preventiva ou outras medidas cautelares. Para a 5ª Turma, esse tipo de consulta não viola o sistema acusatório nem compromete a imparcialidade do magistrado, desde que respeitados os limites legais. A controvérsia teve início em exceção de suspeição movida contra um juiz, que ao examinar o pedido de prisão preventiva e outras medidas cautelares apresentado pelo Ministério Público, consultou as redes sociais do réu para conferir dados mencionados na denúncia. A defesa alegou que houve violação ao sistema acusatório estabelecido no Código de Processo Penal, porque o magistrado teria extrapolado sua função de julgador ao atuar diretamente na coleta de elementos de prova, o que seria competência exclusiva das partes. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os argumentos e a defesa recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, ressaltou que o magistrado agiu dentro dos limites do sistema acusatório ao exercer seu livre convencimento motivado, realizando uma diligência suplementar, baseada em dados públicos. Todos os ministros da 5ª Turma seguiram o voto do relator
entendendo que trata-se de uma atuação legítima e compatível com a imparcialidade exigida da função jurisdicional, inclusive alinhada a entendimentos do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu que o juiz, mesmo no modelo acusatório, pode determinar de ofício a realização de diligências para esclarecer pontos relevantes, ouvir testemunhas ou complementar sua oitiva, bem como proferir sentença condenatória independentemente da posição do Ministério Público. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. TV Clique Brasil, 20 anos. Compartilhando comunicação com muita emoção para você. Vamos agora falar também do governo do estado de São Paulo, que fez alterações nas regras para o pagamento dos ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços aqui no estado. As mudanças publicadas acabam tornando mais difíceis alguns procedimentos para as empresas e também são uma resposta do governo à operação policial que descobriu fraudes envolvendo as empresas Ultrafarma e também Fast Shop. Vamos observar. As publicações de hoje no Diário Oficial revogam decretos anteriores de 2022 e 2023 que facilitavam a recuperação de créditos de ICMS pelas empresas, entre elas o procedimento de apropriação acelerada. Com isso, a recuperação de créditos tributários vai passar obrigatoriamente pelo processo comum da Auditoria Fiscal do Estado. Segundo o governo, a situação deve ficar assim até que o grupo de trabalho anunciado na última sexta-feira revise toda a regulamentação do ICMS para evitar fraudes como as descobertas pelo Ministério Público na Operação Ícaro. No último dia 12, fiscais da Secretaria de Fazenda e executivos, como o dono da rede Ultrafarma, chegaram a ser presos na operação. Muito bem, vamos agora então falar da Mostra Brasília Mais TI 2025, que é um encontro em Brasília que reuniu especialistas em tecnologia do Brasil e também de outros países, com o objetivo de compartilhar ideias e mostrar também soluções que ajudam justamente na execução das políticas públicas nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Em movimento, a tecnologia encanta e é capaz de muito mais em contato com o humano. Só falta falar, porque ele anda, cumprimenta, dá tchauzinho. Tem algumas aplicações que já dá para fazer com robôs como esses. Inclusive na China eles já estão usando esses robôs em fábricas. Ela pode melhorar a vida humana com suas ferramentas, processos e técnicas. Entre as discussões sobre inteligência artificial, cibersegurança, computação quântica e tantos outros na Mostra Brasília Mais TI 2025, o Piauí traz os exemplos que o fizeram ganhar o título de estado mais digital do Brasil. A melhor forma de você levar serviços hoje para o cidadão é usando tecnologia. Tecnologia hoje ela democratiza o acesso às plataformas do governo. No governo do estado do Piauí, nós implementamos uma plataforma que converge todos os serviços públicos, que é o GovPi Cidadão. O usuário, por meio de um único acesso, consegue acessar serviços do Detran, da educação, da segurança, da saúde, de várias áreas do governo. Então, isso facilita a vida do cidadão que não precisa se deslocar para os escritórios presenciais do governo. Destaque entre os programas, o protocolo de recuperação de celulares inspirou o aplicativo Celular Seguro do governo federal. Os furtos dos aparelhos no Piauí caíram 19%. E entre o primeiro semestre de 2022 e o de 2025, dobrou o número de celulares recuperados. Já o Piauí Saúde Digital está em 1.100 unidades básicas de saúde do estado e já realizou mais de 700 mil procedimentos, com média de espera de até uma semana. Uma plataforma que o cidadão acessa pelo celular e tem agilidade no atendimento em 12 especialidades. Bruna Rayane já foi atendida em algumas delas. Eu já tive consulta com o clínico geral, ginecologista e a última agora que eu marquei foi nutricionista.
e já fiz vários exames laboratoriais e exames de imagem. De casa mesmo a gente já tem aquele atendimento que às vezes a gente não tem nem como ir. A saúde digital, ela começou a estar presente no tempo da pandemia e de lá para cá ela veio apenas consolidar. Então, o que nós temos no físico, nós também temos no digital. Todos os seus exames, eles ficam lá na plataforma, salvo para quando você precisar apenas imprimir. Consultor de casa, é preciso fazer um exame, você pode se deslocar até aqui o hospital da polícia e esse exame é feito. Então, veio para diminuir a nossa fila de atendimento. E ainda então, falando aí da questão da internet, vamos falar aí também sobre um evento que está acontecendo em Brasília, que debate a cibersegurança e a gestão justamente dos incidentes que acontecem. Vamos observar. O evento debateu a prevenção e a resposta a incidentes cibernéticos, com foco na garantia de mais segurança aos dados do governo federal e da população contra ataques realizados na internet. Participaram do encontro membros da Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos do governo federal, que puderam compartilhar informações e trocar experiências. Durante a abertura do encontro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Amaro, destacou a publicação do decreto de 4 de agosto de 2025, que instituiu a nova Estratégia Nacional de Cibersegurança. A estratégia foi proposta pelo Comitê Nacional de Cibersegurança e conta com 4 eixos: proteção e conscientização do cidadão e da sociedade, segurança e resiliência dos serviços essenciais e infraestruturas críticas, cooperação e integração entre órgãos e entidades públicas e privadas, e soberania nacional e governança. O evento também destacou a portaria que incentiva a criação de centros de análise e compartilhamento de informações no país. A ideia é fortalecer a cibersegurança e a cooperação entre as instituições. Esse encontro de especialistas em cibersegurança tem como objetivo oferecer um ambiente para troca de conhecimento e experiências sobre gestão de incidentes, visando a melhoria das relações institucionais, dos processos decisórios e o aumento da resiliência cibernética do Brasil, já que um incidente que afeta uma instituição hoje poderá ensejar o aprendizado que protegerá outras instituições amanhã. Muito bem, vamos falar agora da Justiça, que determinou que radares instalados em rodovias federais sejam reativados. A decisão determina, inclusive, que o Departamento Nacional de Infraestrutura, Transportes, o DENIT, que tinha até dia 19 de agosto, para notificar todas as concessionárias de radares de rodovias federais a manter o equipamento em operação. Para notificar todas as concessionárias de radares de rodovias federais a manter os equipamentos em operação. Caso a decisão não seja cumprida, haverá pagamento de multa diária no valor de R$50 mil por radar desligado, tanto para as empresas responsáveis pela manutenção quanto para o próprio DENIT. Em decisão anterior, a Justiça Federal já previa o funcionamento dos aparelhos nos trechos mais perigosos das estradas. E ainda falando do assunto, o DENIT informou que não havia recursos no orçamento para manter esses serviços em nota. E o órgão também esclareceu que foi intimado da decisão e empregará esforços necessários para cumprir a determinação. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. TV Clique Brasil, 20 anos. Compartilhando comunicação com muita emoção para você. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, vamos agora falar então de comércio exterior, porque nos últimos 7 meses do ano, as importações brasileiras tiveram alta de 8,3%. Produtos como medicamentos, motores, óleos, combustível
foram trazidos da China, Índia e do próprio Japão. Os dados foram apresentados em um relatório da Confederação Nacional da Indústria, e inclusive já preocupa a produção aqui no país, a produção nacional. Vamos observar. Uma avalanche de roupas e tecidos tem chegado ao Brasil, vinda principalmente da China, Índia, Bangladesh e Paraguai. Este ano, as importações já somaram mais de 7 bilhões de dólares, enquanto as exportações não chegaram a 1 bilhão, um déficit que ultrapassa 6 bilhões de dólares. Isso é muito preocupante. Nós estamos perdendo market share do produto importado devido fundamentalmente e principalmente a um quadro de excesso de produção mundial, notadamente produção asiática e mais notadamente ainda produção chinesa. Situação semelhante é a de calçados. No mês de julho, foram importados mais de 4 milhões de pares, uma alta de 98% na comparação com o mesmo mês de 2024, com produtos vindos do Vietnã, China e Indonésia. Já as exportações de calçados tiveram uma queda de 7%. Um relatório da Confederação Nacional da Indústria aponta que de janeiro a julho deste ano, as exportações brasileiras, de um modo geral, cresceram apenas 0,1%, mas as importações tiveram alta de 8,3%. As maiores altas no volume importado vieram da China, Índia e Japão. A CNI afirma que, por causa das tarifas americanas, o Sudeste Asiático está exportando mais produtos para o Brasil. Para este professor de economia da FGV, a explicação está relacionada também à valorização do real frente ao dólar e ao aumento da massa salarial no Brasil, que demanda mais produtos. Conforme a taxa de desemprego vem caindo, os salários têm aumentado. Então, esse maior poder de compra do brasileiro aumenta o consumo de produtos nacionais, mas também, naturalmente, de produtos importados. Já a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais alerta para a prática ilegal de dumping, que acontece quando os preços dos produtos vendidos estão abaixo do valor de mercado. O excedente chinês estaria vindo para o Brasil, colocando em risco a indústria nacional. Então, a gente tem defendido aí, junto ao governo, a implementação de maneira mais célere, pelo menos da medida de dumping, que são medidas previstas na Organização Mundial do Comércio, ou seja, nas leis internacionais de práticas entre países. Apesar disso, especialistas afirmam que não é o momento de impor barreiras comerciais, mas de investir na competitividade da indústria brasileira. Só com o aumento consistente do investimento e da produtividade da economia que a gente vai conseguir fazer frente à competição internacional. Vamos também abordar um assunto que é bastante interessante, porque os casamentos entre pessoas do mesmo sexo cresceram quase 80% no intervalo somente de 5 anos. Isso no estado de São Paulo. Os dados foram inclusive divulgados pela ARPEN, a entidade que representa os cartórios em todo o Brasil. Vamos à reportagem. Roberta e Rita se conheceram em uma festa. 2 meses depois, fizeram um jantar para reunir os amigos e comemorar que estavam morando juntas. Em 22 anos de relacionamento, o casal fez algumas celebrações do amor que sentem uma pela outra. Porém, em 2013, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios a registrarem os casamentos homoafetivos. Acho que sempre fica numa insegurança muito grande da comunidade que esse direito vai ser honrado, que a família vai reconhecer a existência desse relacionamento. Os casamentos homoafetivos não têm nenhuma diferença legal ou de procedimento em relação aos heteroafetivos. Os documentos necessários são os mesmos. Os casamentos também concedem os mesmos direitos.
Em 2024, o estado de São Paulo registrou 4.800 casamentos homoafetivos. O número representa um aumento de 80% em comparação com 2020 e mais do que o dobro das celebrações feitas em 2014. Essas pessoas já vinham morando juntas ou já vinham de união estável ou namorando. Eu acredito que tenha sido isso. As pessoas realmente se sentiram acolhidas e, com isso, buscaram exercer o seu direito, né? Apesar do reconhecimento oficial fortalecer famílias como a da Rita e da Roberta, a possibilidade de retrocessos é um medo presente. Tudo que for direito, que a gente puder fazer, exercer, a gente vai. Muito bem, vamos agora falar então de poluição, porque as crianças são as que mais sofrem com a questão da poluição. Levantamento feito no Rio de Janeiro mostra que a má qualidade do ar tem influência na saúde de crianças menores de 5 anos de idade em bairros onde a poluição é sempre mais alta. Ar puro está cada vez mais raro. Principalmente nas cidades, a poluição causada pelos carros, pelas fábricas, se mistura ao ritmo frenético da população nas ruas. Quem passa aqui no calçadão de Bangu, na zona oeste do Rio, reclama da qualidade do ar. Está poluído. Estamos resfriado está custando a ir embora. Acho que aqui na rua em si, calçadão, é muita poeira. Não sei se os carros passam ali também, se isso ajuda a poluir mais. As crianças são as que mais sentem os efeitos da poluição. Eu acho péssimo, porque meus filhos vivem tendo crise de asma, bronquite, cada vez só piora mais. As crianças também são as principais vítimas. Um levantamento realizado no Rio de Janeiro concluiu que a poluição pode ter contribuído para a morte de 8,5% das crianças de até 5 anos de idade em bairros da cidade que têm os piores índices de qualidade do ar. Os pesquisadores cruzaram informações do Sistema Único de Saúde sobre mortes de crianças nesta faixa etária por doenças respiratórias e cardiovasculares e a presença de material particulado fino no ar, que causa complicações para a saúde dos pequenos. A análise da qualidade do ar foi feita em 3 bairros da zona oeste do Rio: Santa Cruz, Paciência e aqui em Bangu. Em mais da metade dos dias, as concentrações de material particulado fino ultrapassaram o limite aceitável recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A poluição atmosférica ainda é muito negligenciada e a gente precisa dar mais atenção a isso para que a gente possa ter um diagnóstico real e algumas políticas do tipo controle e fiscalização, mas também arborização, diminuição, controle da questão de mobilidade urbana. Tudo isso aí pode, um conjunto desse tipo de ações, trazer respostas mais efetivas a essa problemática. Esta médica pneumologista da Fiocruz enumera cuidados para evitar problemas de saúde relacionados à poluição do ar. Você pode aumentar a exposição a essa criança a irritantes, ambientais, já desde a casa dela, desde dentro da casa dela. Então, por exemplo, o tabagismo intradomiciliar é um grande problema. Aqueles indivíduos, em algumas regiões do país com alta vulnerabilidade social, nós ainda temos, por exemplo, fogão a lenha, que queima muito, que produz muitas substâncias, muitas partículas que ficam naquele ambiente que são inspirados. Então, na verdade, eu vou cercando por todas as pontas com a meta final de garantir a saúde respiratória dessa criança. Vamos falar agora de saúde e a questão da dengue que continua matando. Só no primeiro semestre deste ano foram aproximadamente 1.600 pessoas que acabaram perdendo a vida em função da dengue. Mas uma pesquisa também continua testando formas de se acabar com o mosquito, que é o transmissor da dengue. Vamos observar nesta reportagem da TVE do Espírito Santo, que acaba nos mostrando que um estudo que usa inclusive abelhas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos observar. A dengue é uma velha conhecida dos brasileiros e segue fazendo vítimas.
De acordo com o Ministério da Saúde, a doença já tirou a vida de quase 1.600 pessoas somente no primeiro semestre de 2025, mais de 6.000 no ano passado. A boa notícia é que o combate ao mosquito transmissor pode ganhar um novo aliado. Pesquisadores das universidades de São Paulo, de Brasília e de 2 startups de Ribeirão Preto descobriram que uma molécula chamada diterpeno, encontrada no própolis produzido pela abelha mandaçaia, que é nativa do Brasil, pode matar larvas do mosquito Aedes aegypti. O estudo, publicado pelo grupo na revista científica Rapid Communications in Mass Spectrometry, mostra que a substância é capaz de eliminar em 48 horas, de 90% a 100%, o mosquito transmissor da dengue, febre amarela urbana, chikungunya e zika. O diterpeno é encontrado na resina do pinus, árvore amplamente cultivada no Brasil. As mandaçaias usam essa resina para construir e proteger seus ninhos. Segundo os pesquisadores, o contato da resina com a saliva das abelhas altera sua estrutura química e potencializa a ação larvicida. O resultado da pesquisa é promissor. No entanto, como o volume de própolis produzido por essas abelhas é muito pequeno, uma opção sugerida pelos pesquisadores seria reproduzir o processo em laboratório. Como o pinus já é utilizado na indústria, seria possível extrair o diterpeno e fazer a transformação química utilizando bioreatores. Vamos abordar agora a COP30, porque há menos de 3 meses para a conferência, menos de 50 países confirmaram presença lá na COP. E a organização, inclusive, do evento, que enfrenta agora a pressão da ONU, por causa dos altos custos de hospedagem, que ameaçam a participação, inclusive, das nações mais pobres. Vamos observar. Até agora, apenas 47 países dos mais de 190 que demonstraram interesse confirmaram presença oficial na COP30. O principal entrave em Belém é o preço das diárias. Em uma pesquisa rápida, é possível encontrar hospedagem de mais de R$1 milhão para apenas 2 pessoas no período de 10 a 21 de novembro. Nós somos uma democracia que nós temos limites de intervenção no setor privado, estamos fazendo nos limites do que a legislação brasileira permite negociações para que os preços possam baixar em Belém e estamos garantindo a participação, é a nossa prioridade que a participação dos negociadores esteja garantida em Belém. Diante da baixa adesão até agora, as Nações Unidas pediram que o Brasil financie parte dos custos para garantir a participação das delegações mais vulneráveis. Mas o governo deixou claro que não vai usar o dinheiro público para bancar hospedagem. O governo brasileiro já está arcando com custos significativos para a realização da COP e que, por isso, não há como subsidiar delegações de países, inclusive delegações de países que, digamos assim, são mais ricos do que o Brasil. O Brasil pede que a ONU melhore o valor do subsídio de diária em Belém do Pará, hoje fixado em $144, algo em torno de R$ 780. O governo federal defende que o valor do auxílio chegue a patamares de eventos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, para que cubra os custos dos valores locais. Muito bem, vamos falar agora de uma polêmica, porque depois do que está acontecendo envolvendo um teatro aqui em São Paulo, essa polêmica é com a Prefeitura de São Paulo e um grupo de teatro que atua na região da Cracolândia, ali a região central aqui da capital paulista. A Justiça acabou dando mais 180 dias para o grupo desocupar aquele terreno. O teatro de container voltou a funcionar normalmente. Vamos à reportagem de Dimas Soldi. Nós estamos bem aqui ao lado do teatro, inclusive, como você disse, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, tem apresentação por aqui. O teatro de container está nesse local desde 2016, é um terreno que pertence à prefeitura, fica aqui na região central da cidade, em uma área que foi chamada durante muito tempo de Cracolândia. A prefeitura pretende revitalizar essa região, por isso quer a saída do teatro daqui. O plano é construir no local
local um prédio habitacional de interesse social. Desde o ano passado, a Prefeitura já fez 4 propostas ao grupo. Na última, ofereceu um outro terreno também aqui na região central da cidade, a cerca de 1 quilômetro daqui. A pedido da Prefeitura, a ordem de despejo era para ter ocorrido na última quinta-feira, mas a Justiça de São Paulo concedeu então essa liminar, então, que garante a permanência do teatro aqui por mais 180 dias. Na liminar foi destacada a complexidade logística para a mudança de um teatro, além da programação já confirmada até dezembro deste ano. Então, o que tudo indica é que o teatro deve continuar por aqui por mais algum tempo. Muito bem, vamos agora então falar de turismo, porque o governo federal lançou o Plano Brasis para fortalecer o turismo em nosso país. Então vamos conhecer qual é esse plano. O turismo nacional mantém um ritmo acelerado de crescimento. De janeiro a maio deste ano, o setor faturou quase 90 bilhões e meio de reais, segundo a pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O resultado representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2024 e é o mais alto já registrado na série histórica iniciada em 2012. Além de estar viajando mais, o brasileiro está gastando mais, conhecendo e amando o seu país. E com isso, gerando emprego na veia, de forma democrática e distribuída por todo o território nacional. O número de empregos gerados no setor nunca registrou marcas como tem registrado agora. Segundo dados do CAGED, de janeiro de 2023 até junho de 2025, nós criamos quase 520 mil novos empregos no turismo em todo o país. E para divulgar ainda mais os nossos atrativos naturais, culturais e gastronômicos, o Ministério do Turismo, em parceria com o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da cidade de São Paulo, promovem esta semana o Salão do Turismo. O ministro da Fazenda participou da abertura do evento e disse que o turismo reflete o estado geral da atividade econômica de um país. Para a família brasileira, para sobrar um dinheiro para fazer turismo, é porque ela já conseguiu honrar boa parte dos seus compromissos rotineiros. Já pagou a conta da luz, já pagou a escola do filho, já pagou a água, já pagou... Então, quando o turismo vai bem, é sinal que o desemprego está em baixa, que a inflação está sendo controlada, é sinal que a renda do trabalhador, sobretudo das camadas, até um determinado 4, 5 salários mínimos, está prosperando. É sinal que nós temos em busca de um país um pouco mais justo. E não é só brasileiro que está viajando mais para conhecer as nossas maravilhas. O Brasil, cada vez mais, atrai turistas estrangeiros. E para ampliar esse potencial, o Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e o Sebrae, lançou durante o Salão Nacional do Turismo o Plano Brasis, que servirá de bússola para fortalecer a identidade brasileira no exterior. Em 2025 a gente conseguiu bater todos os recordes novamente. E a gente tem computado até o mês 7. Até o mês 7 nós chegamos a 5,9 milhões de turistas internacionais. Então, esse Brasil espetacular, esse Brasil diverso, que nunca chegou a 7 milhões de turistas, esse ano, com certeza absoluta, vai passar de 8 milhões de turistas. O ministro de Portos e Aeroportos ressaltou que as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas fortalecem o turismo. Nós não podemos falar em turismo sem nós não falarmos em fortalecer os nossos aeroportos no Brasil. As concessões começaram em 2003 no governo do presidente Lula. Hoje nós temos 59 aeroportos concessionados no Brasil, 12 concessões, e nesse momento nós estamos vivendo o maior volume de investimentos da história do setor aeroportuário brasileiro, quase 10 bilhões de investimentos. E o vice-presidente Geraldo Alckmin também destacou o potencial do setor e disse que, além de gerar emprego e renda, o turismo promove saúde.
O ser humano não é máquina, trabalha, não. Precisa lazer, precisa descanso, precisa reduzir estresse, ansiedade, depressão. Então, o turismo promove também saúde. Muito bem, ainda falando de turismo, vamos falar aí dos mais de 73 milhões de passageiros que circularam pelos aeroportos brasileiros de janeiro a julho deste ano. Isto foi um recorde. E quem tem as informações é o repórter Vladimir Platonov. Vamos observar. Realmente os brasileiros nunca voaram tanto quanto este ano. A movimentação nos aeroportos subiu 10% de janeiro a julho deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Esse levantamento é do Ministério de Portos e Aeroportos. Para ser exato, foram 73 milhões e 400 mil passageiros nos nossos aeroportos em voos domésticos e internacionais. Considerando apenas as viagens para o exterior, o crescimento foi de 15%, com 16 milhões de passageiros. E no mercado interno, esta alta foi de 8%, com 57 milhões de passageiros. A expectativa do governo é fechar este ano com 130 milhões de passageiros nos nossos aeroportos, o que representará uma alta de 10%. Em 2024, o Brasil recebeu 6 milhões e 800 mil visitantes e, segundo o Ministério do Turismo, este número poderá chegar a 10 milhões de visitantes estrangeiros este ano aqui no Brasil. Muito bem, vamos falar agora de datas comemorativas. Tivemos aí no dia 22 de agosto o Dia Internacional do Folclore, data que celebra e preserva as tradições populares aqui do Brasil e do mundo também. Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, é conhecida como a capital nacional das histórias de assombração, com várias lendas urbanas que passam de geração a geração. Até alunos de uma escola pública, inclusive da cidade de Sabará, apresentaram ali histórias contando algumas dessas histórias que são bastante assombrosas, né? O imaginário dos moradores. A reportagem é da Rede Minas. Sabará foi o primeiro povoado colonial de Minas Gerais, fundada no século XVII. Com a chegada dos bandeirantes, foi se desenvolvendo até se tornar um importante centro comercial. Séculos depois, parte do patrimônio segue preservado nas ruas do centro da cidade, lugar onde história e lendas se misturam. As lendas são narrativas de uma coisa assim extraordinária, ou seja, que a pessoa não consegue entender às vezes um determinado acontecimento histórico real, e aí mistura-se o real com o fictício, aquela coisa de fantástico, aquela coisa que não se entende, mas tenta se explicar. A lenda tem essa base, ela sempre tem um fundamento verídico, mas é uma ficção. No palco, os atores fazem as lendas ganharem forma. Hoje, 22 de agosto, é dia do folclore. Dia que meu pai morreu e onde eu moro, é uma fábrica de caixões antigamente que enterrava as pessoas na igreja de São Francisco. Com tudo isso, eu fui entendendo por que enterrava as pessoas e por que surgiram as assombrações e as lendas da cidade. Chiquinho ajuda a divulgar as lendas da cidade há 36 anos. Legado que virou livro em 2018 e hoje vai para os palcos por meio do projeto Teatro para Todos. É muito legal saber que Sabará não tem só histórias, tem lendas, que os turistas possam conhecer tanto as lendas da cidade como a história também. Mas as lendas ficam aquela questão de medo, de pânico, de assombração de noite na cidade. É a cidade cheia de fantasmas. Na plateia, 34 alunos da Escola Municipal Presidente Eurico Gaspar Dutra. Crianças que aproveitaram uma manhã fora da sala de aula para aprender de um jeito diferente. A gente conseguiu descobrir a história do nosso bairro, de Sabará, do nosso município. Eu achei tudo maravilhoso, eu amei as peças, eu comecei a arrepiar. Vamos agora falar também de acontecimentos aqui no Brasil, porque o Brasil vai promover a temporada França-Brasil
com eventos sobre a cultura francesa. Vamos conhecer. Realizada no Museu Nacional, a abertura da temporada Brasil-França 2025 inaugura uma série de 300 eventos culturais que serão realizados em 15 cidades brasileiras ao longo do segundo semestre de 2025. Entre os temas, as apresentações e debates discutirão igualdade de gênero, combate à desinformação e empreendedorismo social, com foco na população jovem de ambos os países e no intercâmbio cultural de experiências. Vocês estão construindo, de fato, esse aprofundamento, não só da relação, não é, entre a França e o Brasil e França, mas, acima de tudo, falando e olhando para o futuro das vidas de vocês, de tantas juventudes e daquilo, não é, que nós mais prezamos, que é, de fato, a democracia. Com democracia vai ter melhor clima, vai ter melhor respeito à natureza, vai ter igualdade de gênero, vai ter a superação do racismo, da homofobia, de todas as misoginias, de todos o tipo de preconceito que ainda nos tira da possibilidade de um desenvolvimento social, econômico sustentável. Durante o evento, a ministra da Cultura falou sobre a reformulação da Lei Rouanet, que foi alterada no início de 2025 para tornar os mecanismos de editais de cultura mais inclusivos, eficientes e acessíveis. A ministra também falou sobre a importância do acesso à cultura pela juventude, um dos focos das políticas públicas que estão sendo feitas pelo governo federal. Uma das nossas políticas da nova remodelagem da Lei Rouanet é justamente Rouanet Juventudes, né? Tem aqui uma representação da Secretaria da Juventude também aqui presente, para que a gente consiga fazer com que essa ferramenta, a Lei de Incentivo à Cultura, é um mecanismo, para que esse mecanismo seja melhor aproveitado por todo o povo brasileiro, para todas aquelas pessoas que estão ligadas à cultura, que elas tenham pelo menos a oportunidade de se inscrever no edital, tenham a oportunidade, os gestores, de entender como é que funciona, o que você precisa. Vamos também abordar agora a questão de uma arte milenar que resiste ao tempo e à tecnologia atualmente contemporânea. Os primeiros registros da xilografura são aproximadamente 2.000 anos de existência. A técnica hoje ainda é reproduzida, mas reinventada com muita criatividade. É o que nós vamos ver nesta reportagem da TBE do Espírito Santo. A xilogravura é uma técnica de origem chinesa. Inicialmente usada para imprimir textos como escrituras budistas, cresceu e chegou ao Japão, de onde logo se espalhou. O processo de gravar imagens na madeira para depois reproduzi-las em um outro tipo de material, hoje é considerado artesanal. Mas no passado, foi uma revolução tecnológica associada à invenção da imprensa tipográfica. Um artista de Vitória, no Espírito Santo, desenvolveu uma maneira única de fazê-la, transformando a tradição em algo ainda mais surpreendente. Quem olha para um simples cabo de vassoura nem imagina que ele pode se transformar em uma ferramenta de arte. Mas para este artista plástico, foi isso que aconteceu. Durante as aulas de xilogravura na faculdade, desenvolveu uma técnica onde esculpe várias formas e tipos de imagem neste material. Eu esqueço de comprar o material da aula e, saindo da minha casa, encontro perto da porta, um lixo já para ser colocado fora, uma vassoura que tinha a haste preservada, né? Esse bastão de madeira eu levo para a universidade e esculpo, faço gravo nele, né? O processo para criar as telas, embora simples, exige muita atenção e cuidado. A tinta é espalhada de forma uniforme. O papel é preparado com delicadeza. E durante a impressão, o movimento precisa ser constante. Basta observar o resultado para perceber que uma das maiores paixões do artista é retratar animais marinhos. Tem muito a ver com o cotidiano, né, da minha infância e juventude, no bairro Santo Antônio, próximo ao braço de mar, né, que é o Rio Santa Maria. Ali eu pescava, ali aprendi a mergulhar, né. Tudo isso acabou entrando na imaginação, né.
Vamos agora também falar de uma curiosidade. Você já ouviu falar da Internet da Floresta? Um brasileiro criou um ativo digital, que é um tipo de criptomoeda dedicada à preservação do meio ambiente. Mas a iniciativa já e vem sendo discutida há algum tempo. A novidade está sendo lançada num evento do Rio de Janeiro, dedicado ao combate das mudanças climáticas. E vamos conferir então e conhecer um pouco mais sobre o One Amazon, que está aí nesta reportagem para você. A floresta amazônica se espalha por 8 países da América do Sul e pela Guiana Francesa, com sua maior parte no Brasil. O bioma abriga 10% da biodiversidade do planeta e tem papel crucial para a regulação do clima de todo o mundo. Mas a floresta vem sofrendo com o desmatamento, as queimadas e a exploração de madeira. E se preservar fosse mais lucrativo do que devastar a floresta amazônica? É exatamente isso que a iniciativa One Amazon pretende. Trata-se do primeiro ativo digital certificado na Bolsa dos Estados Unidos, lastreado na natureza. A ideia é que cada ativo adquirido garanta a preservação de pelo menos 1 hectare da floresta amazônica. A iniciativa foi apresentada na Semana de Ação Climática no Rio, que teve a abertura oficial hoje no Museu do Amanhã. Cada hectare que nós preservamos, nós monitoramos de cima para baixo, com imagem de satélite, tecnologia de LiDAR e drones, e de baixo para cima, utilizando uma enorme gama de sensores que nós desenvolvemos uma metodologia junto com o MIT de Boston, nos Estados Unidos, para criar o que nós chamamos da primeira internet da floresta. Então, comunicando tanto as imagens de satélite como os sensores e tendo uma quantidade de dados reais que nós comunicamos para o mercado, para pela primeira vez o mercado poder votar com a sua carteira, qualquer indivíduo poder comprar, financiar a preservação da floresta e possivelmente lucrar com isso. Para o organizador do evento, o ativo digital One Amazon pode revolucionar a preservação ambiental. Não requer mudança de propriedade, ela não domina o uso de outros ativos como o carbono, como a biodiversidade, como a água, ela apenas define que a integridade daquele bioma é o que baseia o valor monetário de mercado daquele contrato. Agora, o principal é um fundo de investimentos que é criado para investir em outras soluções, em tecnologia e tudo mais, e todos são remunerados, especialmente o nosso planeta, porque é um estímulo para todos, um estímulo de mercado para manter o nosso bioma intacto. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias desta semana está chegando ao seu final. Mas vamos falar aí da cidade de Garanhuns, que fica distante 230 quilômetros de Recife. Mas a personalidade da cidade, ela é totalmente outra. O clima ameno que convida para o consumo de vinho e chocolate. Isso é bem lá no nordeste do país. Você vai conferir na reportagem da Pref TV. Em pleno agreste pernambucano, Garanhuns surpreende. A cidade é um refúgio para quem busca frio, charme e natureza. O clima é ameno o ano inteiro e no inverno chega a registrar temperaturas que lembram o sul do país. Por isso é chamada de Suíça pernambucana. Mas o município tem identidade própria. O famoso relógio das flores, feito com plantas naturais, é um símbolo da cidade e parada obrigatória para o turista que passa pelo centro. O mais aqui é o relógio, né, que a gente vem para cá. Gosto de lugares que chocolate. Aqui em Garanhuns, o clima frio e a altitude criaram um ambiente perfeito para o cultivo das uvas e produção dos vinhos. Nesta propriedade, os turistas podem acompanhar todo o processo, desde o parreiral até a taça. E claro, fazer aquela degustação especial. A visita é guiada pela sommelier, em uma propriedade de aproximadamente 40 hectares. Desse total, 5 produzem 3 tipos de uvas. Não só o turismo, né, como também a geração de emprego e renda aqui para as pessoas, né, que nunca acharam que poderiam trabalhar com um produto desse como é a uva. Então, a gente tem um clima bacana, né, para o cultivo de uvas e também para chamar o turista para o nosso friozinho de Garanhuns experimentar aí vinhos maravilhosos.
A experiência é encantadora e atrai visitantes de todo o país. É lindo ver todo esse processo, entender um pouco mais. O ambiente aqui também é muito agradável, é surreal. Quando o pôr do sol chega, a paisagem impressiona. A noite se aproxima e o frio te convida a permanecer mais um tempo na Cidade das Flores. E com esta última informação da cidade de Garanhuns, o Telebrasil Notícias, através da TV Clique Brasil, que está completando 20 anos, está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência e lembrando que você acompanha as nossas informações através do YouTube ou Face ou diretamente no site do telebrasilnoticias.com.br. Queremos também informar que o Facebook, A Hora da Notícia, você acompanha as nossas informações também. E agradecemos a direção da TV Clique Brasil e toda a nossa equipe de trabalho. E estaremos de volta, então, na semana que vem. Até lá! Telebrasil Notícias.